Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, decorrência da atribuição constitucional que confere à Câmara dos Deputados a representação popular como expressão orgânica e concreta da democracia, esta Casa repercute e reverbera com inteira legitimidade a prenunciada gravidade da decisão prestes a ser tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Qualquer que venha a ser o veredito da Suprema Corte sobre o habeas corpus preventivo impetrado pelo ex-presidente Lula para evitar a prisão após condenação em segunda instância, o cenário que se desenha impõe-nos extrema preocupação diante do risco de acirramentos nos extremos opostos do espectro político que podem, sim, desaguar em radicalismos danosos para o Estado democrático de direito. Este mesmo Estado de direito que assegura aos membros do Supremo Tribunal Federal absoluta imunidade a pressões populares, impõe ao Congresso Nacional, senhor presidente, particularmente a esta Casa, a cada um de nós, a responsabilidade constitucional e o dever patriótico do mais absoluto empenho pela prevalência da sensatez e da moderação em todas as instâncias da sociedade brasileira. O Parlamento brasileiro tem sido provado e aprovado em momentos cruciais de nossa história política e institucional. Senhoras e senhores deputados, a história de independência e altivez do Congresso e, sobretudo, a responsabilidade da representação popular nos impõe, neste momento de grave expectativa social, o dever da sensatez política, da reflexão ponderada, da pacificação dos ânimos, fundamentais para evitar radicalismos. Muitos dirão que não há risco iminente de crise institucional ou de conturbação social. Concordo com eles. Alerto, porém, que a pacificação dos espíritos mais radicais dependerá muito do que seremos capazes de verbalizar neste plenário e desta tribuna nos próximos dias. A proximidade das eleições não pode alimentar nesta Casa discursos oportunistas ou exacerbações ideológicas fundadas em chavões simplistas e superficiais. Apostar inconsequentemente na radicalização tão somente para capturar votos dos mais extremados, à esquerda ou à direita, seria uma insensatez pessoal e uma temeridade política. Estou no segundo mandato, no 5º ano de exercício parlamentar, não me permito esquecer das palavras de Mário Covas que estão gravadas no corredor desta Casa. Creio no parlamento, ainda que com suas demasias e fraquezas, que só desaparecerão se o sustentarmos livre, soberano e independente. Um parlamento provido de virtudes republicanas deve se apresentar à nação neste contexto de perplexidade coletiva. Não pode o parlamento fugir à responsabilidade de protagonizar politicamente a tarefa de apontar caminhos para a superação deste ambiente de radicalização, polarização e ódio político no país. Neste momento, eu creio que os parlamentares mais experientes, alguns com 6, 7, 8 mandatos, que conhecem e vivenciam há décadas as virtudes e as vicissitudes do parlamento, liderem um movimento que nos una a todos em torno da democracia. Sim, senhor presidente, um cinturão de proteção em torno dos valores políticos consagrados na Constituição Federal, porque silenciar-se neste momento sob o pretexto de que as instituições estão funcionando satisfatoriamente, isto equivale a negar a dimensão da grave crise política por que passamos. É que com a democracia ameaçada, periclitante ou fragilizada, esquerda,
direita, centro desaparecerão no caldeirão fervente da violência que suprime direitos e garantias individuais. Por isso, senhor presidente, neste momento extremamente delicado da vida nacional, o sagrado direito da representação popular nos impõe, como responsabilidade intransferível, o dever de sermos sensatos. Que nos próximos dias possamos honrar a história do parlamento brasileiro, contribuindo de forma decidida e consciente para a pacificação dos espíritos. É o mínimo que a nação espera do Congresso Nacional e de cada um de nós, parlamentares, que nós não nos acovardemos, não fujamos dos desafios, assumamos as responsabilidades e estejamos à altura desta casa.